Graça e paz, povo amado de Deus, Igreja do Deus Vivo, passando aqui rapidinho para deixar uma pequena reflexão para o nosso coração. Espero que você esteja bem, que você esteja na presença do Senhor e que você esteja vivendo grandes milagres na sua vida. Eu gostaria de meditar com você em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Diz assim, ó: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Esse é um texto maravilhoso, um texto que eu amo, porque ele é um texto que fala de milagres. E é sobre isso que eu queria falar nessa tarde, vivendo milagres. Eu aprendo algumas coisas aqui nessa passagem muito interessantes sobre os milagres. Milagre é tudo aquilo que é considerado sobrenatural. Só que a maioria das pessoas pensam assim, que o milagre ele não tem a participação humana. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque o milagre ele sempre começa com aquilo que você já tem. Ele sempre vai ter uma participação do ser humano, mesmo que o ser humano esteja buscando algo que é impossível, mas ele precisa crer que aquilo vai se realizar. Então a parte vai ter sempre a parte do ser humano, nem que ele tenha que entrar só com a fé, mas sempre vai ter uma parte do ser humano para que o milagre seja realizado. Para eu viver milagre, isso também vai depender de mim, se eu quero isso para a minha vida. E nós estamos diante de um texto onde nós temos uma mulher da qual nós não sabemos nem sequer o nome, a gente apenas sabe que ela era casada com um dos profetas e ela ficou viúva. E quando ela ficou viúva, ela ficou com a dívida. E ela não tinha como pagar essa dívida, ela estava diante de uma sentença de que eles iriam levar os seus filhos para serem servos, para pagar a dívida, e ela não tinha o que fazer, aparentemente ela não tinha como resolver essa situação. Só que para ela viver o milagre, ela precisou buscar respostas. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa tarde é, para você viver os milagres de Deus, se você precisar de ajuda, você precisa pedir ajuda para quem realmente pode te ajudar. E quem seriam essas pessoas que podem te ajudar numa situação difícil? Primeiro, Deus. Nós temos a mania, alguns de nós, de contar os nossos problemas para todo mundo, e aí quando depois que vê que realmente não houve solução, né, pediu ajuda já para todo mundo, ninguém solucionou, aí a gente vai pedir ao Senhor. Só que nós devemos fazer o contrário. Se nós tivermos um problema que aparentemente ele não tem solução, que para nós ele é impossível de ser resolvido, a nossa primeira atitude tem que ser
levar até o Senhor e pedir a ajuda dele, porque para ele nada é impossível. Se você precisar da ajuda de alguém da terra, peça ajuda para quem vai se sentir feliz em te ajudar. Os seus pastores, os seus amigos, os seus familiares, pessoas que queiram o teu bem. E então a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa viúva é buscar ajuda de quem pode me ajudar, de quem tem um caminho a me indicar, de quem tem uma direção a me dar. Não adianta eu buscar solução de um problema que para mim já é difícil, já é impossível, com alguém que não consegue resolver nem sequer os seus próprios problemas. Então a gente vê que a primeira atitude dela, quando ela se viu diante de uma situação que ela não podia resolver, foi buscar a ajuda do profeta. Por quê? Porque mesmo que o profeta não tivesse uma solução para ela naquele momento, mas ele podia buscar essa solução em Deus, e através dele, Deus poderia dar uma resposta ao problema dela. Então, para ela viver o milagre, ela precisou procurar alguém que fosse agente de milagre na terra. E Eliseu, ele era agente de milagre. Ele era a resposta de Deus para a vida dela. Então, eu quero te dizer, peça ajuda para alguém que seja agente de milagre na terra. Alguém que tenha o que te oferecer em Deus. A segunda coisa que eu preciso para eu viver milagre na minha vida, eu preciso buscar a solução para minhas causas impossíveis no Senhor. Por quê? Olha só, ela estava diante de um problema que ela não podia solucionar por dois motivos. Primeiro, ela estava devendo. Segundo, ela não tinha como pagar a dívida. E se ela não tinha como pagar, além de já estar viúva, ela ainda iria ficar sem os 2 filhos. E ela buscou, essa causa para ela era impossível, e ela buscou essa solução no Senhor através do profeta. Então nós precisamos buscar a solução daquilo que é impossível para nós no Senhor. Quando Abraão, ele se viu diante da promessa de ser pai, mas ele já era idoso e a sua esposa também já era idosa, aquilo era impossível para ele. Mas quando o Senhor fez a promessa, o Senhor perguntou para Abraão assim, há alguma coisa que seja demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa que eu não possa fazer, que seja impossível para mim? E a resposta é não. Não há nada que seja impossível ao nosso Deus. Não há nada que para ele seja demasiadamente difícil. O Senhor, ele pode o que eu não posso. O Senhor tem aquilo que eu não tenho. E o Senhor, ele tem resposta para todo e qualquer problema, por mais difícil que ele possa parecer, o Senhor tem solução. Então, você quer viver milagre? Busque a resposta dos seus problemas em Deus. Busque solução dos seus impossíveis em Deus. E você vai ver a poderosa mão do Senhor agindo e trazendo respostas para a tua vida. A terceira coisa que eu aprendo com ela aqui é de viver, para viver os milagres de Deus, ponha na mão de Deus aquilo que você tem e você vai viver milagres. Aparentemente, aquela mulher não tinha nada, só uma dívida enorme que ela não podia pagar. Mas olha só, quando o profeta diz assim para ela, declara-me o que é que tu tens em casa. Ela diz assim, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Olha só como o nosso Deus é lindo e é tremendo. Ele se propôs a fazer um milagre para resolver o problema dela com aquilo que ela já tinha. Então, o profeta disse assim para ela, vai, toma muitos vasos emprestados, entra na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e enchei
as vasilhas. Eu acho lindo, porque ela não questionou em momento algum. Ela poderia ter dito, mas Senhor, é só um pouco de azeite, o que que eu vou fazer com tantas vasilhas? Mas ao invés disso, ela creu naquilo que o profeta liberou sobre a vida dela e ela foi fazer aquilo que o profeta disse para ela fazer. Ela pegou emprestadas várias vasilhas, muitas vasilhas, entrou no seu quarto, entrou na sua casa, fechou a sua porta sobre ela e os seus filhos e deitou o azeite nas vasilhas. E a palavra de Deus diz que o azeite só parou de ser multiplicado quando o filho dela falou para ela, não há mais vasos. Eu quero te dizer que você precisa crer naquilo que está sendo liberado sobre a tua vida e sobre a tua família. Muitas vezes nós queremos que as outras pessoas creiam naquilo que foi liberado para a nossa vida, mas nós mesmos não damos crédito. Nós vemos que essa mulher não agiu assim, ela creu, e quando ela creu, a fé precisa de ação, então ela foi lá e realizou a parte dela no milagre. Ela colocou o azeite nas mãos do Senhor, ela colocou o azeite à disposição do Senhor e ela foi atrás dos vasos, porque era aquilo que ela precisava fazer, aquilo era a parte dela. Então ela foi em busca dos vasos e encheu os vasos, e o Senhor fez o milagre a partir daquilo que ela já tinha, que era o azeite. A quarta coisa que eu aprendo: creia naquilo que é liberado sobre a sua vida e faça a sua parte, pois Deus nunca deixa de fazer a dele. Precisamos crer naquilo que a palavra diz, precisamos crer naquilo que é liberado sobre as nossas vidas, precisamos crer naquilo que Jesus diz que nós somos nele e precisamos agir de acordo. A palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores, mas muitos de nós nos comportamos como perdedores, e é por isso que muitas vezes as pessoas da nossa casa ou da nossa família não querem saber do nosso Deus, porque elas pensam assim, como é que eu vou querer na minha vida um Deus que ela diz que faz milagre, que ela diz que resolve problema, que ela serve, mas que ela vive triste, que ela vive reclamando. Não, nós precisamos crer naquilo que o Senhor diz. Se Ele diz que nós somos mais do que vencedores, nós temos que agir como vencedores, crendo que Ele não nos deixa envergonhado nem confundido e que Ele tem vitória para a nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos fazer a nossa parte. Todo milagre tem a parte do ser humano. Deus nunca deixa de fazer a dele, mas muitas vezes nós queremos um milagre, mas não queremos fazer a nossa parte. Então hoje, nessa tarde, eu quero te dizer: se você quer receber um milagre de Deus, procure saber qual é a sua parte nesse milagre. Procure saber a partir de que Deus pode realizar esse milagre na tua vida. Por quê? Porque Deus tem milagres para a tua vida. Deus tem livramentos para a tua vida. Deus tem prazer em resolver os teus impossíveis, para que o nome dele seja glorificado em você e através de você. E a última coisa que eu preciso fazer para mim receber um milagre de Deus, eu preciso obedecer as instruções de Deus para a minha vida. Nós observamos que o profeta deu algumas instruções para ela, e por ela crer, ela obedeceu cada uma delas. O profeta disse para ela: olha, vai, busca vasos emprestados, muitos e não poucos. Depois entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e coloca o azeite na vasilha. Ela creu, ela executou, ela fez, ela seguiu todas as instruções do profeta. Então eu quero te dizer, muitas vezes nós olhamos para a vida de alguém e nós pensamos assim: não está acontecendo nada. Às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós pensamos assim: puxa, mas Deus está quieto, Deus está calado, Deus está em silêncio, não está acontecendo nada. Eu creio que a vizinhança daquela mulher, quando ela pediu aqueles vasos, elas pensaram assim: puxa, ela deve estar maluca.
porque como que vai multiplicar esse azeite, vai encher todos esses vasos com esse pouquinho de azeite que ela tem? Mas quem primeiro precisa crer naquilo que é liberado sobre a sua vida é você. E para você mostrar para Deus que crê, você precisa obedecer os comandos que Deus traz para nossas vidas. Nós precisamos obedecer as instruções que Deus traz para que o milagre seja realizado na nossa vida. Depois nós vemos que depois que o milagre do azeite multiplicado é feito, ela volta até o profeta e anuncia a ele o que aconteceu. E aí o profeta dá a ela mais uma instrução e diz assim: vai, vende, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Eu quero te dizer nessa tarde, na autoridade do nome de Jesus, que o milagre que Deus quer fazer na tua vida, ele vai além daquilo que você precisa. Ele vai muito além daquilo que você está no momento desejando. Aquela mulher precisava apenas pagar a sua dívida para que ela não perdesse os seus filhos. Mas olha só o que Deus fez. O milagre foi tão grande que ela não só pôde pagar a sua dívida, mas ela conseguiu recursos para continuar vivendo, mesmo sendo viúva. Eu quero te dizer que o Senhor tem milagre para a tua vida, milagre que vai te sustentar de pé, milagre que vai fazer com que você abençoe outras vidas, milagre que vai fazer com que a fé de outras pessoas ao olhar para você se fortaleça, milagres que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Nessa tarde, eu não sei o que é que você está enfrentando, eu não sei qual é o teu impossível, mas eu quero te dizer que o Deus que faz milagre, ele tem prazer em te abençoar. O Deus que faz milagre, o Deus que para ele nada é impossível, nada é demasiadamente difícil. Ele tem vitória para a tua vida. Então, se você tem um problema, assim como ela, que não tem solução, busque essa solução no Senhor. Busque em Deus, porque ele tem para você. Ele tem solução para a tua vida. Para ele nada é impossível. Então eu quero te dizer, Deus tem livramento para a tua casa. Deus tem livramento para a tua família. Deus tem livramento para a tua vida. Deus, ele tem o prazer de estar contigo. Ele diz assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então ele é um Deus que não nos abandona em momento nenhum, por mais que estejamos passando no vale, mas ele passa conosco. Então eu quero profetizar um grande milagre de Deus na tua vida hoje, que os milagres do Senhor te alcance, que você receba a clareza de Deus para fazer a tua parte, que você receba a direção de Deus para que venha te trazer essa solução que você tanto precisa. O meu Deus, ele é Deus de milagre, ele é Deus de vitória e ele está disponível para te ouvir. Ele está disponível para resolver o seu problema. Ele está disponível para dizer assim: você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. O nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. E se você não tem recursos, no céu não há crise. E o Senhor tem disponível do bom e do melhor para o teu celeiro. A palavra de Deus diz em Isaías 1:9 que se nós crermos no Senhor Jesus, nós comeremos o melhor dessa terra. Se nós obedecermos a ele, se nós o ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Então Deus tem milagre para a nossa vida. Eu espero que o Senhor, que essa mensagem tenha te abençoado e que você receba de Deus aquilo que você está precisando. Eu quero nesse momento orar pela tua vida e profetizar um milagre na tua vida. Soberano Deus, eu quero orar por todas as pessoas, Pai, que terão acesso a esse vídeo.
por todas as pessoas, Senhor, que verão essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu não sei o que cada uma precisa, mas eu quero te pedir com que o Senhor vá de encontro à necessidade delas, Pai. Eu quero te pedir com que o Senhor vá de encontro, Senhor, ao seu impossível, que o Senhor vá de encontro àquilo que é difícil para elas, aquilo que elas estão buscando solução, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que tu possa trazer direcionamento do teu Espírito, que o Senhor possa trazer solução para os seus problemas, que o Senhor possa trazer, Senhor, renovo para as suas vidas, que o Senhor possa renovar suas forças, trazer refrigério para a sua alma, Senhor. Deus vai repreendendo toda tristeza, toda angústia, Deus, do coração daqueles, Pai amado, que estão tristes por conta de maus notícias, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço o fortalecimento do teu Espírito sobre cada um, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, repouse sobre a vida de cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus é a minha oração neste momento. Amém.